E aí, nação tricolor, tranquilidade? Olha o locutor chegando aqui no canal Bahia Notícias para trazer informações sobre o maior do Nordeste. Gente, eu estava pensando, se a gente comparar o Bahia, o início da SAF do Grupo City do Bahia, com o início da SAF ou do processo de gestão do Grupo City com outros clubes do grupo, que conclusão a gente vai chegar? Será que o Bahia está tendo um início ruim comparado aos outros clubes? Será que eles estão tratando a gente mal e contratando mal? Será que isso é um padrão? Isso a gente vai começar a considerar nesse vídeo. Eu primeiro hoje vou comparar o início do Bahia City, vamos supor entre aspas, com o New York City. Vou começar com o New York City da Liga Americana, da MLS. Mas antes eu vou dar uma passada bem rapidinho, um giro ultra rápido nas notícias. Olha só, o Lelê, lembra atacante Lelê, destaque no Campeonato Carioca, foi artilheiro lá, estava sendo disputado por vários clubes, o Bahia estava de olho nele, querendo trazer esse atacante, mas o Bahia perdeu mais uma disputa. Quero saber sua opinião, gostou, não gostou, queria Lelê, não queria Lelê, não sabe quem é. O Lelê fechou com o Fluminense, vai por empréstimo até fim do ano, portanto o Bahia perdendo mais uma disputa. Seguinte, o Iago Felipe foi anunciado aqui, né, com até 2015 de contrato. Quero saber o que você achou do meia Iago Felipe, que chegou do Fluminense. Especula-se que ele tenha custado algo em torno de 10 milhões de reais, fazendo com que o investimento total já chegue aí a mais ou menos 70 milhões de reais do City no Bahia esse ano. Outra notícia para encerrar e já começar o assunto principal, urgente. O Chaves, lateral Chaves, Jonas Chaves, treinou normalmente hoje, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, e vai ficar à disposição do treinador nas próximas partidas, assim como o Rezende, que já vinha treinando normalmente. Dito isso, vamos para o assunto principal. Só vou pedir gostei, se inscreva, faça parte da família. Gente, é o seguinte, o New York City, ele começa muito diferente do Bahia, você vai entender. Em 2013, o Grupo City comprou o New York City, 80% do clube, e lançou o clube. O clube ainda ia ser lançado, era ali uma parceria com outro clube de beisebol, e eles chegaram a esse acordo. O Grupo City comprou, investiu e fez o time. O que aconteceu? No início, os caras trouxeram vários jogadores a custo zero, consagradíssimos, como por exemplo, eles trouxeram o Davi Villa, atacante da seleção espanhola, que foi contratado do Atlético de Madrid, veio a custo zero, e o Davi Villa ganhava algo em torno de 2,4 milhões de reais por mês, isso sem corrigir inflação, sem nada. Depois eles também contrataram o Lampard, o que era da seleção da Inglaterra, veio do Chelsea, a custo zero também, ganhava algo em torno de 2,5 milhões de reais por mês. E também veio o Pirlo, para você ter uma ideia. Não tenho aqui o salário do Pirlo, mas era algo astronômico também em torno disso. Eu, de fato, também não consegui achar a folha total do New York City em 2015, que foi o ano onde eles começaram a disputar a MLS, a Liga Americana. Mas, por esses números, você já dá para pensar que era uma folha salarial altíssima. Mas vamos comparar, então, o modus operandi do City e ver mais números também. Olha só, para a gente entender, o City traz, em 2015, cerca de 5 atletas a custo zero, de 27 a 36 anos de idade. Você vê que é uma idade já mais alta, completamente o contrário do que eles estão fazendo aqui. E em 2016, eles trouxeram pelo menos 3 atletas a custo zero, entre 22 e 33 anos de idade. A questão é, esse investimento todo que foi feito gerou prejuízo. O Grupo City conseguiu colocar o New York City apenas na 17ª colocação em 2015. Eram 20 clubes, o New York City terminou em 17º. Em 2016, tudo bem, melhorou, foi para 4º lugar de 20. Mas de lá para cá, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e 2022, o time não conseguiu ser campeão. Não conseguiu ser campeão, mesmo com todo o investimento feito. Ficou no máximo em 2º lugar. Em 2019, ano 2021 terminou em 8º, ano passado em 5º. Então, digamos assim, foi feito um grande investimento, mas o retorno foi pequeno no New York City, ok? Uma coisa que eu preciso dizer muito importante. Como está o New York City hoje? E aí começamos a pensar
se o que está rolando aqui no Bahia é certo, é justo, o que está acontecendo. Hoje, o New York City, ainda administrado pelo Grupo City, tem uma folha salarial em torno de 68 milhões de reais por ano, convertido já em reais, certo? Isso dá mais ou menos 6 milhões de reais mensais. É a folha salarial do time hoje. É pouco se a gente pensar que o Lampard ganhava 2 milhões e meio, só ele, todo mês, quando começou o New York City. Hoje, para você ter uma ideia, o atleta mais caro, que ganha mais dinheiro no New York City, o salário mais alto, é o Thales Magno, o jovem Thales Magno, que jogou aqui no Vasco, jogou o Campeonato Brasileiro. Ele ganha pelo menos aí uns 500 mil reais por mês. Nada demais, não é verdade? Para você ter uma ideia, uma outra diferença que eu preciso salientar antes de seguir é que os patrocinadores lá também na época, desde o início, eram, digamos assim, de um cacife maior. Não temos como reclamar da Selen, que está patrocinando o Bahia e veio por meio do Grupo City, mas lá eles tinham a Etihad Airways, que é a mesma patrocinadora do Manchester City, a Heineken e a Nissan. Esses são os patrocinadores até hoje do New York City. Tem muita grana rolando, mas eu te falei, a folha dos caras diminuiu. A nível de comparação, o Bahia hoje, a estimativa de folha salarial do Bahia para 2023, com todas as matérias que saíram aí na época da venda da SAF, falando sobre o assunto, hoje o Bahia está orçando prevendo cerca de 10 milhões de reais por mês. Então, hoje o Bahia tem uma projeção de folha ligeiramente maior em salário do que o New York City. Eles mudaram a forma de agir. A forma como eles agiam administrando o New York City no início, para você ter uma ideia, na época, em 2015, eles contrataram Ronald Matarrika, 21 anos, lateral esquerdo, 2,6 milhões de reais. 2016, o Maxime Chanot, por 5,5 milhões de reais, e o Alexander Ring, meia, por 1,6 milhões de reais. Investiram mais ou menos em valores revelados, cerca de 10 milhões de reais em atletas jovens. Aí teve outros também que não foi revelado o valor. Mas hoje o Grupo City foca em comprar atletas jovens para o New York City, com investimento baixo, certo? Não há mais essa política que havia de trazer jogadores com salário caro para tentar fazer um super elenco. Não existe mais isso do New York City. Podemos dizer, então, que hoje o Bahia está mais ou menos no padrão do New York City, que era o segundo time, eu digo em termos de investimento, viu? Não de futebol. Que era o New York City, que era o segundo time da franquia até então. Vamos lembrar, é importante, que foi dito que o Bahia seria o segundo time da franquia, ou seja, foi cogitado justamente a possibilidade de que o Bahia viesse a passar o New York City em investimento e em importância dentro do grupo. Isso já está acontecendo se a gente olhar esses números. Não podemos, então, concluindo, não podemos pensar que o New York City do início é padrão para a gente comparar ao Bahia hoje. Não é, porque o New York City hoje já é muito diferente o tipo de gestão daquela época. Você vê que naquela época já contratavam esses jovens atletas que eu citei e hoje é padrão do clube. Para terminar, mais uma informação legal. O City Torque, Montevideo City Torque, que vai ser o próximo clube que eu vou analisar para a gente comparar o início deles com o início do Bahia. O Montevideo City Torque, do que foi declarado, do que foi revelado, gastou nos dois primeiros anos, cerca de 30 milhões de reais em contratação. Não é pouco dinheiro se você olhar que é o campeonato uruguaio, certo? Houve um investimento legal no Montevideo City Torque. A gente vai falar dele no próximo vídeo. Eu quero saber o que você acha, quais conclusões que você chega, agora conhecendo um pouco melhor o início do Grupo City administrando os clubes, como por exemplo o New York City. Eu vou pedir o seu gostei, que você se inscreva para ajudar, para fazer parte da família. Bora Bahia, tamo junto, termino por aqui o vídeo. Valeu!